simplesmente para estudar a oclusão do paciente em termos de equilíbrio. Aquele equilíbrio que a gente fez menção. E o ajuste oclusal é quase uma unanimidade. 100% dos casos, para se conseguir, para se atingir a estabilidade, ajuste oclusal. Tá? Isto é uma coisa que, se não existir, não existe tratamento. Chama-se ângulo funcional mastigatório. Os movimentos laterais, vocês já sabem essa representação. A mesinha incisal ajustada, a incisal, em que o paciente, no movimento lateral, este timo vai seguir um movimento compatível com o deslizamento das cúspides em trabalho e em balanceio. Esses movimentos e estes ângulos precisam ser absolutamente idênticos. Se não forem, a pessoa vai mastigar apenas em que o lado é menor. Este ângulo é menor, mínima dimensão vertical. Vai mastigar com meia boca. Que literalmente o tratamento dos narcinhas é um movimento com meia boca. Este ângulo exige equivalência. Método tomográfico, importantíssimo, porque tudo que ocorre com a oclusão tem a sua reverberação lá na articulação temporomandibular. E ressonância nuclear magnética, que é absolutamente imprescindível para notarmos todas as variações que ocorrem nos discos articulares. É importantíssimo isso. Qualquer tipo de alteração que ocorre em oclusão, invariavelmente vocês vão ver a reverberação também no disco articular. Tá? E agora casos clínicos, gente. Uma paciente adulta, quantos minutos eu tenho? Um caso de disco-oclusão, em que vocês veem a sequência do tratamento, sem nenhum tipo de extração, claro que aparelhos vários foram colocados para chegar até nesse tipo, e depois o inevitável ajuste oclusal que segue-se a este tratamento e a esta finalização. A forma tradicional de apresentação de uma oclusão cêntrica, que na realidade não significa nada, porém, aqui está a grife que vai indicar que realmente tem aquela oclusão suficiente para cortar, rasgar, ver, centrífugas intimamente interligadas para o quê? Não necessitar de compressão. Tá? Outro caso rapidinho de um garoto de 11 anos, com um caso não muito difícil, porém, um padrão 2, tratamento de no máximo 14, 16 meses, e não mais que isso, e depois esse mesmo garoto, aos 25 anos, 14 anos depois, em que vocês percebem que existe a funcionalidade, a grife, o tambaqui, a grife da funcionalidade, a grife da funcionalidade, pronto para rasgar, cortar, moer e autossustentável. Equilíbrio dentro do músculo. E casos clínicos de alunos da especialização da nossa universidade, que eu acho que é o mais importante. Pois não. A recidiva, o que eles consideram recidiva? Recidiva é volta dos dentes àquelas posições para as quais o dentista colocou artificialmente. Na realidade, é uma ingenuidade você pretender que os dentes fiquem naquela posição que você colocou. O que vai determinar realmente são as forças oclusais e as resultantes dessas forças oclusais que vão produzir. Se houver um equilíbrio adequado, ótimo. Se não houver, é inevitável a recidiva. Mas assim, uma inclinaçãozinha, uma inclinadiça, não é considerado? Não, pequenas inclinações não consideram recidiva. Estou dizendo que as recidivas frontais, entendeu? Dr. Jason de Andrade, por exemplo, um casinho como esse, um caso de classe 2, divisão 2, ou subdivisão, e chegou a essa conclusão. Atingiu a grife da R, a estabilidade, a funcionalidade, a ausência de necessidade de contenção.
um caso do Dr. Alain Boabara, um caso um pouquinho mais difícil. Poderíamos falar muito sobre esses aspectos, mas não tem a hora, eu quero mostrar apenas a finalização desse aluno e o resultado final dos movimentos, indicando aquela funcionalidade, aquele equilíbrio, aquela estabilidade. Fábio Chanal, o outro aluno, probleminha, com todos adultos, o ajuste oclusal ao término e no outro ângulo, após o ajuste oclusal, a observação de todos aqueles detalhes em que existe uma coordenação entre a forma e situação do plano oclusal subalterno à trajetória condilar, uma altura cuspide equivalente a uma curva de decolagem e um overjet e um overbite intimamente consequente de uma altura cuspídea e de uma trajetória contínua. É isto aqui. O caso do Jorge Brandersen, um casinho relativamente simples, a sua finalização e o mesmo objetivo atingido da estabilidade com tratamento. Não é difícil. Vocês fazendo uma coisa correta ou uma incorreta, o tempo é o mesmo. Inclusive, seguindo as leis naturais, torna-se até mais rápido. Eles conseguem atingir. Você saber como? A doutora Luciana Mezzarina, no caso de eleição mista também, o caso terminado com as indefectíveis mostras da N. Mais um casinho, doutora Érica Herrera. A finalização, até em jogo. Tantos casos terminados equilibrados. Mostrando que é possível. Da doutora Fernanda Ferreira, uma média-oclusão com desvio de mandíbula, não é problema. O mesmo objetivo. Gente, a grande revolução da RNO reside na identificação e reprodução das leis. Deus, não eu. Na verdade, nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria humana resolve. Quem não concordar vai reclamar com Deus. E para terminar, eu sei que essa foi uma apresentação muito rápida, não dá para penetrar por razões óbvias, porém, a Unicastelo me fez uma sugestão de fazer um convite, ele chama de degustação. Nessa degustação, aqueles colegas que se sentirem atraídos por mais um aprofundamento nesse tema, simplesmente vá à direção ou entre em contato com esse e-mail corporativo ou o meu site, tem um nome que gratuitamente a universidade vai convidá-los para um curso, uma imersão de 4 horas, absolutamente sem custo algum, apenas para penetrar mais nesse campo que é, de fato, é o que eu tinha a dizer a vocês.